Boa tarde para você que me acompanha de todas as partes do Brasil, seja via satélite, você que tem o sinal do digital aberto ou me acompanhando pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Importante que essa segunda-feira nós estamos iniciando mais uma semana e eu na sua companhia. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa. E eu vou te ajudar hoje com a saúde, que é um tema que você tanto gosta, que nós tratemos aqui no programa Vida em Foco, principalmente nessa época do ano, em que a gente começa a pensar em férias, em viagens, e a gente tem que pensar também na saúde da circulação sanguínea, porque isso é algo que pode ser afetado durante as férias, sabia? Então a gente vai conversar sobre este primeiro assunto com o Dr. Jorge Time, que é cirurgião vascular e endovascular do Hospital Vita, já aqui com a gente. Também vamos falar sobre empreendedorismo na infância. Olha que interessante esse tema, entender como incentivar as crianças a serem empreendedoras desde cedo. E ainda hoje também vamos falar sobre casos de infartos nas mulheres que têm sido cada vez mais frequentes. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, já que estamos passados já da metade do ano, vamos dar uma pausa merecida. As crianças já estão a maioria de férias escolares e talvez você tire aí uns dias para pegar a estrada, seja de carro, seja de ônibus, seja dentro de um avião. É importante você ficar atento ao seu corpo. Ficar muitas horas parados, né, doutor Jorge? Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os teus telespectadores. Obrigada por estar aqui. Dr. Jorge Time é cirurgião vascular e endovascular do Hospital Vita e acredito que veja muito dessas situações no consultório, né? Problema de varize, problema de circulação. Como que é isso, Dr. Jorge? A especialidade é isso. Nós cuidamos da circulação das pessoas. Sim. Nessas épocas de viagem, apesar que hoje nós não temos, as férias estão tão curtinhas do meio de ano. Sim, verdade. Mas ao longo de todo o ano, toda vez que a pessoa vai viajar, é importante que ela se cuide do ponto de vista circulatório. Independente se a viagem é de ônibus, de carro ou de avião. Tá? Alguns cuidados são básicos. Tá? Então, alguns cuidados são básicos. Uma alimentação mais leve. É importante no dia da viagem, por exemplo? É uma alimentação mais leve para que você não retenha muito líquido. Tá? Uma boa hidratação. Essas são duas coisas básicas. Tá. Quando você tem uma viagem mais do que 6 horas, aí alguns outros cuidados se impõem. Tá. Quando você faz essa viagem de ônibus, normalmente o motorista, a viagem é interrompida a cada 2 horas. Sim. Isso já é uma legislação? Isso já é praxe, porque ninguém deveria dirigir ou viajar em um ônibus ou em um carro mais do que 2 horas consecutivamente. Olha. Então esse período é para que o motorista tenha um descanso. E você, passageira, aproveitar também. Desce e caminha. Desce e caminha. E quanto tempo tem que ser essa parada? Tudo bem, ônibus não tem muito controle, mas... Normalmente a parada de ônibus vai de 15 a 30 minutos. É para isso, é para usar esse momento. Para usar esse momento. Você reidrata e caminha. Tá? E caminha. Tá. Quando você está viajando no seu próprio carro, tem algumas pessoas que acham que deve dar aqueles estirões, assim, dirigir 10 horas seguidos. Isto é causa de acidente geral, porque o motorista vai ficando muito cansado e com isso ele se expõe a falhas de direção. Tá. Então você está viajando no seu próprio carro, programe a cada 1h30, 2 horas, no máximo 2h30, uma parada. Eu sempre digo, pega um local de parada grande, se reidrata e daí dá aquela caminhada na lojinha. Passeia, vê o que tem de artesanato, o que tem de comida regional. Tá? Não precisa gastar nada, só passeia, porque você está caminhando. Você está caminhando. O nosso problema está nos voos. Aí é onde pega mais, porque não tem muito o que fazer, né? Não, tem o que fazer. Tem bastante o que fazer. Então vamos lá. Em 1971, pela primeira vez no aeroporto de Heathrow, em Londres, se identificou
um óbito por embolia de pulmão decorrente de uma trombose venosa. Nossa, em 71. Um paciente jovem, 32 anos de idade, mulher, vindo de Bombay, na Índia. O voo Bombay-Londres dura 21 horas sem escalas. Ela veio de classe econômica. Tá? A classe econômica tem um projeto anatômico que dificulta as pessoas. Já pessoas da sua altura têm dificuldade, pessoas da minha altura, então, mais dificuldade ainda em classe econômica. Tá? E este momento de paralisia das pernas, por um longo período, pode formar um coágulo. Nossa. A primeira ideia que se teve, então, se eu ficar sentado, pode, por longos períodos, ou seja, mais de 6 horas, pode formar um coágulo, então vou caminhar no avião. Tá. 15 anos depois, as estatísticas de Heathrow mostravam o seguinte: para cada pessoa que chegou no aeroporto em óbito por embolia pulmonar, chegaram 5 por traumatismo craniano. Ou seja, agora tem um outro problema. Avião não é passarela. Sim. Avião não é um local para andar. Tá. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é um exercício simples. Tá? Se você olhar para o meu pé, você está sentadinha ali no banco do avião, apoia a ponta do pé, volta, levanta a ponta do pé, apoiando o calcanhar e faz esse movimento durante 10 minutos consecutivos. Tem que ficar 10 minutos aqui. 10 minutos consecutivos enquanto você estiver acordada. Não precisa entrar em pânico, assim, não vou dormir. Não, não. Está acordada, faz esse movimento. Este movimento vai mobilizar a musculatura da panturrilha e não vai deixar que forme uma estase, uma paralisação do sangue. Isso pode ser feito no carro também, no ônibus? Isso pode, mas como no ônibus e no carro a gente recomenda que você pare a cada... É melhor caminhar, o ideal seria... É melhor caminhar. Tá. É melhor caminhar. Isso aqui é só para quando não tem o avião mesmo. Isto é para todo mundo. Não importa a idade, não importa se a pessoa tem uma pré-condição ou não. Isso é para todo mundo, até porque isso diminui o inchaço normal das viagens. Tá? Agora, se você tem risco de trombose, aí a coisa é diferente. E como que detecta esse risco de trombose? É por exame ou não? A primeira coisa é assim, tem pessoas que têm o que a gente chama de trombofilia, que são alterações da coagulação genéticas. Então essas pessoas já fizeram trombose prévia. Aí o médico já sabe. Aí já tem que tomar uma atitude. E aonde que nós começamos a ter risco de trombose? Acima dos 40 anos. Então, por exemplo, daqui a 22 anos você entra nessa faixa de ter risco de trombose. Então, tem mais de 40 anos. Outro problema para trombose em viagem é a obesidade. Obesidade é um problema de saúde pública, porque o mundo está cada vez mais obeso. Tá? Então, a obesidade. Pacientes que têm ou já tiveram câncer. Também aumenta. Exato. Pacientes que usam medicações para reposição hormonal. Nossa, então já pega muita gente aí. Pega bastante gente. Nossa. Então, o que a gente recomenda? Tem 40 anos ou mais, antes de fazer uma viagem aérea em classe econômica com mais de 6 horas, uma consulta ao cirurgião vascular. Porque esse exercício que eu te mostrei, isso é universal, serve para todo mundo. Agora, quando eu vou trabalhar medicações para prevenir trombose, aí é individualizado. Eu não tenho como dizer assim, tome isto que resolve para todo mundo. E aí eu tenho hoje diversos anticoagulantes, diversas dosagens que normalmente são dadas acima dos 40 anos para viagem. 1 hora antes do voo. Daí previne. De acordo com cada paciente, a medicação correta, e aí você previne. Lembre bem, previne significa
Reduza ao máximo possível, não zera. Sim, sempre tem o risco. Sim, tá? sim. Sempre tem o risco, mas é previne. Muito bom, é muito bom. Hoje em dia ficou muito mais fácil porque nos últimos 15 anos eu tenho medicação oral para isso. Antigamente era a injeçãozinha na barriga. Nossa, bem mais complicado. Não só mais complicado, como você enfrentava um problema. Você tinha que ir no departamento médico do aeroporto para fazer a aplicação antes do voo. Porque você não podia tomar tão antes. Não podia tomar tão antes. Apesar de você mesmo poder fazer a injeção, nós nunca recomendávamos. Sim. Porque eu tive um paciente meu que foi preso no aeroporto de Tóquio. Por causa da injeção. Porque a polícia achou que era droga. Sim, sim. E aí a seringa escrita em português. Não vai facilitar. Perdeu o voo. No mínimo, perdeu o voo. Sim. Então, hoje a gente tem essa facilidade. Sim. A gente tem exames para fazer uma programação. E como a maioria das pessoas, quando viajam programadamente... Dá para fazer isso também como parte do planejamento. Dá para fazer isso com como certeza. parte do planejamento. Já vou ter que eu ir lá do Dr. Jorge para as próximas viagens aí. Que legal, muito bom. Mas muito esclarecedora a nossa conversa. Muito bom, viu? Vou deixar seu contato, Dr. Jorge, para o pessoal que quer saber mais. O Hospital Vita aparecendo para você no Instagram. Muito obrigada, tá? Sempre bem-vindo. Quando quiser, sempre será um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, tá agradeço. Obrigada. Bom, como você já sabe, nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas. Durante esse mês, estamos na 4ª etapa. E o nosso foco é fazer a reforma da parte elétrica de toda a estrutura da obra Evangelizar. Pega a TV, pega a rádio, pega uma parte do santuário. Nós precisamos fazer isso e por isso que eu estou aqui hoje pedindo para que você nos ajude. Porque se a gente não mexe nessa parte de estrutura, a gente não consegue evangelizar, que é o principal foco da obra. Levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Então participe conosco. Durante esse mês de julho, nós estamos olhando para a virtude da fé, rezando com você para que todos nós tenhamos essa fé. Claro que isso é o mais importante. Em segundo plano, nós pedimos a sua colaboração através do boleto que você tem na sua casa, através do Pix. Inclusive, você participou comigo do dia do Pix aqui faz pouco tempo, então muito obrigada também por estar conosco nesta missão. Bom, vamos para um intervalo e na volta a gente vai falar sobre empreendedorismo na infância. Eu volto já. Quem está em oração nunca está só. Noite de louvor. Retome seu relacionamento com Deus e experimente uma vida transformada. Confia no Senhor. Junte-se a nós e redescubra o poder da oração. Hoje, 19 horas, temos um encontro profundo com a espiritualidade. Pregação e louvor com um dos maiores nomes da música católica e da evangelização, Eliana Ribeiro. Entra na minha casa, entra na minha vida. E o padre Kleberson Evangelista traz esperança e renovação espiritual. O maior grupo nacional de oração. No auditório ou pela TV. Faça parte desta jornada de fé e adoração que transformará sua vida. Hoje, 19 horas, só aqui na TV Evangelizar. Quando falamos em caridade, estamos falando de Deus e do amor que Ele tem pelos seus filhos. Caridade é doação, a gratidão movida pela vontade de fazer aquilo que um dia Ele fez por nós. A caridade e o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo são pilares dos carismas que fortalecem a missão da obra Evangelizar. A live Compromisso do Amor arrecadou 88 toneladas de alimentos que beneficiaram milhares de famílias em todo o Brasil. Nós vamos levar para outras famílias, mas padres, paróquias, instituições, asilos, casas de recuperação de drogados estão pedindo. É a tua caridade. Somos a soma de carismas que fortalecem o amor maior, Jesus Cristo.
Evangelizar é preciso. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom Dia Evangelizar, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Bem-vindo de volta ao programa Vida em Foco durante todo este mês de julho, com você ao vivo também. E durante a nossa programação dedicada à Nossa Senhora do Carmo, em julho, nós temos 2 horários de terço para você rezar conosco, às 6 da manhã e às 6 da tarde, junto com o Padre Reginaldo Manzotti. Então aproveite durante todos esses dias do mês de julho também, mais esta programação especialmente para você. Agora a gente vai falar sobre empreendedorismo, porém na infância. Será que tem como a gente explicar, ensinar, estimular as crianças desde cedo, a partir de que idade, para que elas pensem também nessa possibilidade de empreendedorismo, não é? Então deixa eu dar as minhas boas-vindas aqui para a Fernanda Silva de Andrade. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Que bom, obrigada que você veio aqui. Bom, a Fernanda é coordenadora, certo? Da Escola Atuação. Você qual etapa, qual série que você geralmente lida? A nossa escola é uma escola de maternal até o 9º ano. Você então, coordena tudo, exatamente, todas essas idades. Então você vai poder me dizer bem sobre empreendedorismo, se já começa desde os pequenininhos, se tem uma certa idade. Como que você vê isso, Fernanda, nas crianças? A nossa escola, né, acredita que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que só entregar, né, o ensino na parte de português, matemática, no conteúdo em si. Então, a gente, dentro desse projeto, a gente já consegue trazer para a criança esse olhar crítico, né, essa responsabilidade que ele tem. Porque a gente pensa no empreender como só montar um negócio. Né? E eu acho que vem muito mais do que isso. Tem essa responsabilidade, né, de construir, de olhar às vezes em uma situação, em um problema, uma solução. Então esse projeto vem para desenvolver esse olhar, né, que eles busquem soluções que possam fazer a diferença na sociedade que eles estão inseridos. E como que é esse estímulo desde cedo? É envolvendo as crianças? Perguntando o que elas acham? Como que isso acontece ali na prática? Durante o bimestre, nós colocamos as propostas do projeto para as professoras e elas vão exercer dentro do conteúdo, né, dentro do planejamento, as atividades. Então, dos pequenos, né, trazer essa questão da economia, do ajudar em casa. Então, a gente tem a parceria muito grande com as nossas famílias que vão na escola, então fazem esse bate-papo com as crianças de como eles já podem, desde pequenos, trabalharem essa questão da responsabilidade, né, da autorregulação, do cuidado com o que precisa ter, da liderança. Então são pontos, né, habilidades que a gente sabe que vão levar para a vida e lá na frente conseguir ser um bom empreendedor, né, tendo responsabilidade, cuidado. Então assim, os pequenos eles saem, vão em lojas, né, para olhar preços. Para fazer tipo uma pesquisa, assim? Exato, exatamente. E saem no dia, né, por exemplo, só para olhar. Então, eles sabem que nesse dia eles vão numa loja, mas não vão comprar nada. Você trabalha um monte de coisa junto, né? Exatamente. O controle, né? E a gente fala muito, assim, do como eles vão tratar em casa com as famílias também. Então, assim, vai sair com a mãe e com o pai, não é todo dia que precisa comprar, que precisa gastar. Eles montam um brinquedo, né? Então, a gente fala nessa questão da sustentabilidade, de trazer, assim, nem sempre a gente precisa gastar o dinheiro, né? Eles economizam, né? Mas, assim, será que sempre a gente precisa comprar? Então,
a gente traz muito para a sala de aula. Então, eles têm um porquinho que eles guardam o dinheiro coletivamente para depois sair fazer um lanche com toda a turma. Né? Os maiores já conseguem, a partir de um sonho, né? A partir de algo que eles almejam, colocar em prática um projeto. Né? Então, eles montam a empresa, eles fazem, né, toda a gestão da empresa deles, montam o produto e logo depois eles vão vender também esses produtos dentro da escola. Os maiores, eles chegam até a fazer a venda. Eles vendem também, eles vendem pros... E você diria assim, por exemplo, isso depende da personalidade de cada um, ou você vê que esse lado empreendedor está no ser humano de uma forma geral? Eu acho que sim. Eu acho que essa impressão também. Essas habilidades que a gente desenvolve na escola ajudam a todos terem essa questão empreendedora, né? Porque a gente fala assim, às vezes a gente está numa sociedade onde que a gente percebe problemas, assim, né? De gestão, dificuldades e acessibilidade. Então, quando a gente traz para eles essas reflexões, todos veem uma possibilidade de criar algo, de fazer algo diferente, né? Porque até quando eles vão montar a empresa deles, a gente fala assim, às vezes todo mundo vai para o mesmo produto. Então a gente fala, mas qual é o diferencial da sua empresa? Né? Então cada um começa a ter essa visão de que você precisa pesquisar, você precisa inovar, você precisa correr atrás, sair da sua zona de conforto, né? Para poder montar algo que vai te dar lucro ou que vai fazer diferença na sociedade. Entendi. E vem muitas ideias criativas das crianças? Inúmeras. Eles montam, assim, projetos incríveis, né? Porque por isso que eu falo, antes da prática vem muito a pesquisa, né? Então, eles pesquisam como que pode montar, usam materiais recicláveis, né? Trabalhando muito essa questão da sustentabilidade, né? Do que a gente pode inventar e com aquilo que vai para o lixo, né? Então, isso já gera também toda essa questão ambiental e também o que você pode se beneficiar usando produtos que iriam para o lixo, né? Que você pode estar reutilizando. Então, são inúmeras ideias, né? Eles são muito criativos. Eu acho que a criatividade... Você se lembra, assim, que marcou, enfim? Olha, eles fizeram, por exemplo... porta-lápis já com apontador junto, né? Nossa, que então, legal. assim, unindo o útil ao agradável. Eles montaram... E sempre eles partem, assim, de um problema ou não? Como que vocês trabalham isso? Qual que é o problema que vocês vão resolver, assim? Ou primeiro deixa eles criarem e depois ver a utilidade daquilo? Qual que é a ordem ali das coisas? A gente sempre trabalha trazendo para eles a questão do olhar. Então, assim, o ambiente que está inserido, o ambiente que eles estão inseridos é a escola. Né? Então, assim, qual é o público? Olhar ali na escola. O público-alvo, né? Então, assim, trabalhar para o público que eles vão estar vendendo o produto. É para o professor, é para o aluno, é para a coordenadora? Exatamente, para as famílias. Então, assim, quando eles vão montar, eles fizeram, por exemplo, marca-página para livro. Então, dentro desse marca-página, eles fizeram as figuras. Então, assim, qual é a figura que vai mais chamar a atenção das crianças, mas também chamar a atenção do adulto, né? Então, eles fizeram colares, chaveiros, então tudo isso baseado assim no que eu quero, né, com essa minha empresa, o quanto que eu vou conseguir com ela. Então tudo bem pensado, tudo bem planejado. Que eu falo, são habilidades que lá na frente, né, não vai ser só nesse abrir o negócio, mas às vezes em você conseguir ajudar numa solução de alguma dificuldade que se encontra. Até eles mesmos, né? A gente fala assim na questão do horário, por exemplo, né? Então, o que será que eles podem fazer, às vezes, né? Criar um aplicativo, criar alguma... para ajudar. Para resolver um problema próprio também. Exatamente. Ah, que legal. E você vê mais apoio da família ou mais dúvida, talvez até gerando resistência? Como que você vê? Não, apoio total. Eu acho assim, família e escola andam unidas. Então, assim, até quando a responsabilidade é total do estudante. Até quando eles vão montar a feira, eles têm que trazer a parte de onde eles vão expor para a escola. Então, eles têm que trazer a mesa, eles têm que trazer a toalha. Tem que ir atrás de tudo. Atrás de tudo. E a família ajuda, a família veste a camisa também. Então, eles vêm, eles ajudam eles a montar. É claro, a venda é total do estudante. Mas deixa eles fazerem. É importante, porque às vezes a família pode atrapalhar na hora de querer... ver a dificuldade do filho, né? E querer fazer por ele, exatamente. Né? Que é a dificuldade de toda a escola, né? Exatamente. Mas a gente sempre trabalha dentro da escola essa questão onde que o estudante precisa ter a responsabilidade de fazer e de acontecer. Então, assim, as famílias apoiam. A gente até tem um momento desse trabalho onde que eles vão ir uma pessoa da família para pedir essa ajuda. Então, assim, na parte, por exemplo, de alimentação, né? Que eles fazem um projeto também, não vendem mais o alimento
alimento dentro da escola, mas pensam numa empresa para poder fazer essa venda, então eles vão em alguém da família que possa ajudar. Então, às vezes, alguém que já cozinha, alguém que tem esse sonho. Trabalhar com conceito de parceria? Exatamente. Nossa, bem legal, hein? Muito bacana. Não, eu falei, desenvolve habilidades, né, inúmeras que são levadas para a vida, que eu acho que a criatividade e o planejamento é a base para qualquer negócio dar certo, né? E você acredita ou você vê que por meio da ajuda dessas crianças, vocês ajudam também as dificuldades que a própria família deve viver nessa área de negócios, de empreendedorismo? Sim, com certeza. Porque como vem também as famílias, né, como eles estão iniciando a sua própria empresa. Então, a gente chama famílias empreendedoras, né? Famílias que deixaram empresas, né, para montar o seu próprio negócio. Então, a gente fala que gerir família, né, empresa, né, que às vezes está tudo misturado, é difícil. Então, eles trazem essa vivência para as crianças e mostram para eles o quanto que cada planejamento, cada etapa, né, bem planejada, bem pensada, ela dá certo. Então, eu acho que isso traz muito essa segurança para eles. E ajuda também, porque a família faz uma reflexão, né, de como que começou, aonde que está agora nesse momento, né, consegue até ajudar eles em várias etapas do projeto. Muito legal, muito bom. Parabéns, viu? Fernanda, obrigada. Vou deixar seu contato aparecendo para o pessoal e agradeço a tua visita, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Vamos fazer um intervalo breve e na volta a gente fala sobre saúde, só que dessa vez das mulheres e por que cuidar do coração é importante. Eu volto já. É bem assim. A paz de Jesus, o amor de Maria, meu querido irmão, minha querida irmã. Já quase tudo pronto. Estou aqui na capela da TV Evangelizar, já rezando pelas suas intenções. Você continua ligando para nós. Você está na escuta, está na TV Evangelizar, então ligue para nós. Operadora 41 3221 6060. Segunda semana da nossa noite de louvor. Eliana Ribeiro, Padre Cleberson, evangelista, você e toda a família da noite de louvor. No poder da oração. Estou aqui já clamando ao Senhor pelas suas necessidades, pelos teus pedidos. Venha mais cedo. Já chega aqui 5:30 da tarde no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, já reserve o seu lugar e nós aqui, diretamente aqui da capela, junto com as intercessoras, estaremos intercedendo pelas suas necessidades. No poder da oração, esse é o tema da nossa noite de louvor. Segunda semana, e já com muitos testemunhos. Nossa primeira semana foi uma bênção, e essa não será diferente. Eliana Ribeiro, com essa voz maravilhosa, pregando a palavra de Deus, no louvor, na animação, e Padre Cleberson, evangelista, conduzindo o momento de adoração. Porque noite de louvor é na TV Evangelizar. Eu sou o irmão Gabriel Maria do Instituto Hesed, do Exército de São Miguel, e eu estou aqui para te convidar a fazer esse ato de generosidade para com a TV Evangelizar, que tanto bem tem feito as nossas vidas e as nossas almas, que tem feito um trabalho bonito de evangelização. Pois é, nós temos máquinas que precisam ser supervisionadas, máquinas que precisam receber manutenção e o custo é muito alto. Por isso nós contamos com a generosidade do seu coração para que essa obra não venha a parar jamais, porque é uma obra do coração de Deus. Desde já, Deus te abençoe e que retorne para você em graças e bênçãos do céu todo o bem que você nos faz.
Com a graça do Divino Espírito Santo, construímos um mundo de paz. Esse é o tema da tradicional Festa do Divino de Guaratuba, litoral do Paraná. De 13 a 23 de julho, momentos de fé, devoção, cultura e diversão. A TV Evangelizar transmite ao vivo. Dia 14, 4h30 da tarde, programa Pauta Aberta, ao vivo. 7h30 da noite, Santa Missa. Dia 22, 4 da tarde, Fé na Praia, com aula de zumba e show com Larissa Blanco. 8h30 da noite, show com Danilo Diba. Dia 23, 9h30 da manhã, missa de encerramento. Não perca a Festa do Divino de Guaratuba. Apoio TV Evangelizar. De volta com o programa Vida em Foco nesta segunda-feira. Lembrando que hoje é dia de noite de louvor na nossa programação. Então, a partir das 19 horas, você acompanha a segunda semana da série No Poder da Oração. Hoje, os nossos convidados são o Padre Kleberson Evangelista e Eliana Ribeiro. Então, você pode vir presencialmente se quiser acompanhar pelo Auditório de Jesus das Santas Chagas a partir das 5h30 da tarde ou aqui pela TV Evangelizar às 7 da noite. Bom, vamos entender um pouco sobre essa questão da saúde do coração, né? Que é importante que a gente saiba cuidar, mas as mulheres têm talvez uma tendência de ter ataque cardíaco. Agora, o porquê que isso está acontecendo? É isso que nós queremos entender. Então, acompanhe comigo nessa matéria. A Zenaide passou um susto. Aos 74 anos, teve um infarto. A alimentação nunca foi regrada. Com o diagnóstico de diabetes e hipertensão, a dor forte no braço e no peito não foram o suficiente para ela buscar um rápido atendimento. Ela foi procurar ajuda após 5 horas de dor. Fiquei, daí foi passando, daí quando chegou meia-noite e 1h, doía demais, eu digo, não vou morrer aqui sozinho. E daí eu vim. Estudos apontam que 1 em cada 5 mulheres pode ter ataque cardíaco. A incidência de infarto em mulheres de 15 a 49 anos teve um salto no Brasil. De 6 mil casos a cada 100 mil habitantes em 1990, saltou para 11.600 casos em 2019. Em quase 3 décadas, um aumento de 62%. Os dados são do estudo global Burden of Disease, ou Carga Global de Mortalidade, divulgado pela Sociedade Médica Brasileira. Alerta para o crescimento da mortalidade de mulheres mais jovens por conta de doenças cardiovasculares. Segundo a OMS, as doenças do coração são responsáveis por 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo, o que equivale a cerca de 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, 23 mil mortes por dia. Com essa mudança, de rotina entre homem e mulher, a mulher tendo que se adequar muito mais ao ambiente de trabalho junto com a jornada familiar, a gente vê maior incidência de sedentarismo, maior incidência de alimentação incorreta, de tabagismo. E aí, por esse fator, a gente vê uma incidência aumentar bastante nas mulheres. Algo que já era alto nos homens, agora está ficando alto também nas mulheres. Com sintomas diferentes que em homens, o infarto em mulheres pode ser confundido com outras doenças. Aquela questão da dor em aperto forte, associada a outros sintomas como náusea, suor, ela é muito mais frequente no homem. Na mulher, ela pode apresentar sintomas mais como um cansaço, uma fraqueza, uma crise de ansiedade associada. E esse é um dos fatores que façam com que o diagnóstico do infarto na mulher seja um desafio maior, porque ela apresenta outras características que são mais difíceis de identificar do que no homem. A alimentação incorreta e a falta de exercícios físicos resulta no estreitamento de veias e artérias que fazem parte do sistema circulatório. E por conta disso, muitas pessoas são diagnosticadas com isquemia cardíaca, que é quando o sangue que deveria irrigar o músculo do coração não consegue chegar completamente ao órgão. O infarto acontece pelos mais diversos fatores. Alguns desses são recorrentes. E aí que a prevenção começa. O sedentarismo, o tabagismo,
a alimentação incorreta e a pressão alta. Em fatores de risco, pacientes que já são hipertensos, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm alterações no colesterol, o acompanhamento com o seu médico de confiança é importante para que a gente tenha todos esses fatores bem controlados. Em relação aos hábitos, né, o que a gente sabe que previne ou diminui a probabilidade de infarto? Ter uma alimentação saudável, né, que seja uma alimentação que não seja rica em gordura ou colesterol. Então, excesso de carne, excesso de alimentos industrializados, embutidos, tem muito colesterol, a gente teria que evitar, né? Evitar também alimentos que tenham grande quantidade de sal e açúcar, também sabemos que influi nisso, tá? Atividade física, pelo menos 2 horas e meia por semana, a gente sabe que tem evidência de benefício para a saúde cardiovascular, e aí pode dividir na rotina como bem entender o paciente. Evitar ao máximo, né, o cigarro e, claro, o manejo do estresse, que nem sempre é tão fácil, mas que também tem alguma influência nas doenças cardíacas. Para a Zenaide, o infarto veio como uma lição. Tem que cuidar, né? Fazer exercícios e tudo. Mas vai mudar muito, porque eu aprendi muito esses dias aqui. 709-04. Bom, mas apesar de tantas preocupações, temos notícias boas também. Os produtores de urucum estão comemorando a boa safra deste ano. Acompanhe comigo. Originário da Amazônia, o urucuzeiro se adaptou bem nos municípios do noroeste do Paraná. A planta começou a ser cultivada por aqui na década de 80. Hoje, os municípios de Paranacite e Cruzeiro do Sul são referências na produção. Seu Jair cultiva o urucum desde 94. Em cerca de 7 hectares, ele planta as variedades Piave tradicional e Piave anão. A colheita deve iniciar em julho, mas o produtor já tem motivos de sobra para comemorar. Esse ano o clima ajudou e nós estamos aí tentando colher, vamos aproximadamente 1.500 quilos por hectare. Então nós temos uma grande produção e eu acredito que vamos ter bastante valor no produto. Depois de 3 anos bem difíceis, enfrentando seca, geada e preços muito baixos, em 2023 os produtores da região estão em festa. Essa será uma safra recorde. A expectativa é colher entre 1.500 a 2.000 quilos de sementes por hectare. Um resultado que confirma o título de capital do urucum no Paraná. Paranacite hoje gira em torno de 600 hectares. Acredito o município todo de lavoura de urucum e nós somos a capital do urucum do Paraná, o maior produtor em semente de grãos do Paraná. E além disso, o urucum produzido aqui é um dos melhores do Brasil por conta do alto teor de bixina, que é o pigmento avermelhado das sementes. Quanto mais bixina, mais valor agrega ao produto. Então, se você tem um produto de 4% de bixina, ele já é um produto bem menor. Agora, quando você tem um produto de 5% de bixina, já é um produto que é mais valorizado pelo mercado. E o que já é bom pode ficar ainda melhor. Os produtores da região, com suporte do SEBRAE e outras entidades, estão mobilizados para conquistar a primeira identificação geográfica do Brasil para o urucum. A IG é um registro que, entre outros benefícios, reconhece a qualidade de uma produção e agrega valor ao que é cultivado. Agregar valor para a região, agregar valor para a cultura, agregar valor para os agricultores, fazer com que eles tenham mais renda, fazer com que eles tenham mais poder aquisitivo, justamente para trazer desenvolvimento local. Esse é o modelo certo de viabilizar a propriedade, fixar o homem no campo e tornar a propriedade cada vez mais rentável, produtiva e viável. A estimativa geral da produção será feita somente em outubro, após o fim da safra. Mas os produtores já sabem que neste ano o trabalho e a dedicação, somados às condições climáticas favoráveis, vão resultar em bons negócios. Ele vai indo para o estado de São Paulo, para as empresas do estado de São Paulo, que elas processam e exporta para o Brasil e para o mundo. Deixa eu chamar você para ir conhecer o nosso novo site da TV Evangelizar. Se você ainda não teve essa oportunidade, pega o teu celular agora e digita ali para você ver, tvevangelizar.com.br. Aqui tem toda a nossa programação, que é 24 horas. Olha aqui, ó, tudo aqui que a gente tem na grade. Tem os apresentadores,
os padres que estão na grade, os bispos que estão na grade. E ó, tudo que você acompanha aqui na palma do seu celular. Bom, hoje é dia da pizza, tá? Apesar de eu já ter comido pizza aqui na sexta-feira, se você não comeu comigo, se você perdeu, foi pizza de chocolate, vai lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, assista. Mas hoje a gente traz algumas curiosidades da pizza para você. Acompanhe comigo. Que tal conhecer um pouquinho a história da pizza? Há muito tempo atrás, no Egito, é que se iniciou o processo de fermentação e a fabricação dos fornos para fazer as massas dos pães. E só depois, na Itália, que essas massas ganharam um ingrediente a mais: o molho de tomate junto com o queijo de peixes. Em solo europeu, as pizzas eram consideradas uma culinária muito simples, consumida pela classe mais carente do sul do país. Eram comercializadas em bancas e vendedores ambulantes. Foi então que, dessa forma simples, que as pizzas chegaram no Brasil. Mas claro que o brasileiro gosta de ousar. E como havia muita fartura aqui no país, os recheios foram se aprimorando, sem perder a essência de matar a saudade de casa da bela Itália, porém de uma maneira ainda mais saborosa. Foi na casa dos imigrantes que as pizzas eram feitas e consumidas durante a noite, pois durante o dia trabalhavam muito. Depois, esta culinária foi se expandindo e foi se introduzindo nos pequenos negócios, até chegarem nas grandes pizzarias que conhecemos hoje. Mais uma curiosidade: os pedaços de pizzas eram individuais, mas fomos nós, os brasileiros, que ativamos a cultura do compartilhamento da pizza grande no meio da mesa e ao redor de familiares e amigos. Já o delivery veio na época dos videocassetes, na década de 80, onde muita gente ficava assistindo em casa e, claro, fazia um pedido de pizza para acompanhar. É uma delícia uma pizza quentinha no inverno desse, né? Mas a gente tem que praticar nossa caridade também, porque nesse inverno tem muita gente passando frio. E é por isso que nós estamos com a campanha do cobertor aqui na Obra Evangelizar. Então, se você tem como ajudar, é com cobertor mesmo, tá? Você pega, pode ser um de uso seu que você não está usando. Se você quiser comprar um e doar também, fica à vontade, mas que você traga aqui na obra para que a gente possa distribuir para aquelas famílias mais necessitadas, até porque a gente tem uma previsão bastante fria agora, próxima semana, próximas 2 semanas de até geada, principalmente aqui no sul, mas enfim, no Brasil inteiro, né, tá assim. Mas traga aqui para Curitiba você que puder nos ajudar. E eu quero convidar você para amanhã acompanhar pra gente. Amanhã é dia de São Bento, amanhã 11 de julho. Nós temos essa devoção bem forte, por isso nós teremos 3 horários de madrugada para você acompanhar com o Padre Reginaldo Manzotti a oração especial de São Bento. Então, 3h55 da madrugada, às 5h55 e às 7h10. Perdeu o sono? Você acordou e falou assim: nossa, dia de São Bento, deixa eu ligar na TV Evangelizar que você vai poder rezar conosco, tá? Além disso, você também vai poder acompanhar às 19 horas um documentário de São Bento e às 19h30 Santa Missa votiva de Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana, Paraná, com a celebração do Padre Cristiano Jesus. Tudo isso amanhã, 11 de julho, aqui na programação da TV Evangelizar. E bom, hoje tem noite de louvor, como eu já disse para você, a partir das 7 da noite. Participe conosco, o Padre Kleberson, evangelista, estará aqui com a gente, e Eliana Ribeiro, nosso grupo nacional de oração. E assim, eu queria terminar com você com um videozinho bem engraçado, bem curto, só para animar a tua segunda-feira. Vai lá, produção. Eu tô muito frio pra tomar banho. Eu tô limpinho. Eu tô muito frio pra tomar banho. Eu tô limpinho. Gente, aqui em Curitiba, a gente teve até um comunicado assim da Sanepar falando que os reservatórios estavam extremamente cheios e que era pra gente voltar a tomar banho. Olha a situação a que chegamos. Tô brincando com você, né? Mas olha só, me despeço. A gente se vê novamente amanhã. Então fica com Deus. Amanhã tem pet aqui pra você, tá bom? Fica com Deus.